Hoje eu quero falar contigo sobre clima organizacional. Se você já ouviu falar, se você é um observador no ambiente de trabalho, como que fica o clima, como que ficam as relações, se você acredita que isso interfere no trabalho de uma empresa, na produtividade de uma empresa, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Adamo Brasil, sou psicanalista e sou um amante aí das teorias do inconsciente, né? Estudo aí o inconsciente já há alguns anos, desde 2011 para ser mais preciso. E eu quero falar sobre clima organizacional usando um exemplo. Existem comportamentos que afetam o ambiente de uma empresa, porém, muitas vezes a origem desses comportamentos podem ser conscientes e intencionais ou podem ser inconscientes e involuntários. E aí quem fica monitorando e intervindo nesses comportamentos, nesses sentimentos, nesses pensamentos é o líder, é o gestor ou até mesmo o fundador da empresa em alguns casos. O que é que acontece? Eu quero trazer, como eu já mencionei no início desse vídeo, um caso prático, né? E aí eu não sei se você acompanha, mas existe um time de futebol aqui no Brasil que é o Flamengo, no Rio de Janeiro. Em 2019 ele fez ele cresceu, né? Ele explodiu aí, né? Nos campeonatos, inclusive ganhou uma Libertadores que não ganhava já há muitos anos, né? E aí há mais de 20 anos, enfim. E aí veio um técnico, né, de Portugal, o Jorge Jesus, e ele meio que foi uma aposta, assim, né? Ele tinha dirigido alguns times ali de relevância em Portugal, alguns times na Arábia, enfim, né? Tinha ali tinha muita experiência de futebol, mas nada de grandes times mundiais. E aí ele vem para cá e aí ele funciona, dá certo, né? Ele encaixa e ele consegue fazer com que o time jogue muito, ganhe o Campeonato Brasileiro com pontos, né, elevadíssimos e ganhe também a Libertadores que há mais de 20 anos não ganhava. E mais do que isso, mais do que ganhar, ele conseguiu fazer ali o time jogar um futebol muito bonito, que era isso que era o mais impressionante para aquele ano. Porém, tenho de dizer no futebol que quando o time está ganhando, as coisas que acontecem ali, né, que são desconfortáveis, acabam passando batido. Então ele era um cara muito explosivo, muito irritado, né, e mesmo assim fazia com que o time ganhasse. De lá para cá, o Flamengo até ganhou alguns campeonatos, inclusive a Libertadores, inclusive o Brasileirão, mas nunca desempenhando mais o mesmo futebol ou algo semelhante. De lá para cá, a diretoria foi a mesma, mas a quantidade de técnicos que mudou é impressionante. Inclusive técnicos nacionais, internacionais, muitos com esse caráter de aposta, inclusive, como aconteceu com o Jorge Jesus. Ok. Adamo, por que você está trazendo isso aqui? Porque um dos técnicos que foi demitido, Domenech Torrent, disse em uma entrevista lá na Europa já que o inimigo do Flamengo, ou que faria o Flamengo não ganhar os campeonatos e não jogar um bom futebol, era o próprio Flamengo, né? Que a concorrência do Flamengo é o próprio Flamengo. E aí, se a gente parar para pensar, já em Jorge Jesus, porque quando ele sai do Flamengo, foi pago, ele renovou o contrato, aí o clube lá de Portugal veio, né, o Benfica, e tirou ele daqui, pagou a multa e tirou ele daqui, levou ele até de avião particular e tal, enfim. E aí, mas se a gente parar para lembrar, antes dele sair, já tinha uma notícia vazada de algo do clima organizacional, né? Ele passou a pandemia aqui, então tinha o início da pandemia, então tinha a questão da família lá dele, e dirigentes do Flamengo deixaram vazar que o Jorge Jesus estava tendo um caso com uma mulher. E isso virou muita notícia, mas foi abafado essas notícias porque ele acabou saindo daqui. Então, isso ganhou mais destaque. Porém, se a gente parar para observar, fosse verdade ou não, fosse uma notícia plantada ou, né, um vazamento real, existem pessoas dentro do clube interessadas em criar conflito,
E aí, clube de futebol é um ambiente muito politizado, né? Então tem pessoas que estão na diretoria que não gostam do diretor, do presidente, que aí ficam fazendo algumas dessas coisas, inclusive para manchar um pouco a carreira, para manchar um pouco o processo, enfim. Então é aí onde eu quero chegar, né? Os técnicos mudaram, alguns jogadores mudaram, mas se essa informação existe, principalmente na alta cúpula da diretoria, essa informação de puxar o tapete, de mentir, de deixar vazar alguma coisa, se esse ambiente existe na alta diretoria, na alta cúpula, é óbvio que isso vai repercutir lá embaixo. E aí, para acabar de completar, no ano passado, o técnico Dorival Júnior chegou meio que para apagar incêndio, para substituir um técnico que estava perdendo, que não estava conseguindo liderar. E aí ele ganha, claro, não com o melhor futebol do mundo, mas ele ganha 2 campeonatos. A Copa do Brasil e a Libertadores novamente. E aí o resultado disso é que ele não tem um contrato renovado. E aí vem um outro técnico, o Vitor Pereira, que vira um caos. Depois vem o Sampaoli, que é o atual técnico, né? Então, olha, esse ambiente desencorajador, esse ambiente em que o líder pode ser trocado a qualquer momento, que não consegue desenvolver um trabalho. Então, existem muitas explicações inconscientes, muitas explicações sistêmicas. Eu, particularmente, só vejo 3 possibilidades desse time passar a render agora. Primeiro, a troca do técnico, que é o que muita gente pede. E por que isso aconteceria? Por que isso ajudaria? Porque viria uma nova forma de comandar, uma nova forma de se comunicar. Entretanto, se são processos inconscientes, isso vai continuar se repetindo até que o grupo consiga processar isso de alguma forma, principalmente a alta cúpula. Segunda possibilidade, o Sampaoli tirar todos os jogadores dos próximos jogos e colocar gente nova. Então trazer a garotada mesmo, né? Colocar a garotada para jogar, porque talvez faça com que essa renovação dos processos, inclusive emocionais, motivacionais, possam de alguma forma sustentar aquilo, porque os jogadores perdem e não demonstram tristeza mais, eles não demonstram incômodo, é como se houvesse assim um tanto faz naquele processo, né? E a terceira possibilidade, que eu acho que é o caminho mais adequado, seria contratar um trabalho, né, mais voltado para as questões emocionais, tanto para os jogadores, quanto para a comissão técnica, como também para a alta gestão. Adam, eu fiquei esse tempo todo aqui assistindo esse vídeo e não gosto de futebol, mas me chamou a atenção quando você falou sobre clima organizacional. Pois é, se você trabalha numa empresa ou tem uma empresa, certamente existem processos inconscientes que às vezes demitir um funcionário não é a melhor saída, porque o outro funcionário vai chegar e vai começar a entrar num processo muito semelhante, porque é como se inconscientemente já houvesse uma engrenagem. E aí o novo funcionário, assim como os técnicos do Flamengo, começa a se encaixar sem querer nessa engrenagem. E assim acontece também com a empresa que você trabalha ou com a tua empresa. Existem engrenagens aí inconscientes que talvez você não perceba. E essas engrenagens podem estar te levando para falência, podem estar te fazendo não ter o faturamento adequado, podem estar fazendo com que trabalhar na tua empresa seja cansativo, seja complicado, seja um saco, seja pesado, tanto para você quanto para os funcionários, enfim. Então, e principalmente para assim, você, que eu digo, se você for o gestor, né, ou fundador, se você for funcionário também, aí você tem, se você for funcionário, é importante você pensar sobre carreira, enfim. E tudo isso nós estamos repetindo processos inconscientes da nossa infância e processos inconscientes do nosso sistema cultural, do nosso sistema familiar, do nosso sistema profissional, enfim. Então é muito importante você ter um olhar atento para isso, né? Você observar isso com calma e com o apoio de um profissional. Então, se você quiser conhecer os trabalhos personalizados, né, tanto de treinamento quanto também de atendimento individual que o Instituto Adam Brasil tem para oferecer para empresas e organizações, me chama, tem todos os contatos aqui
E lembra de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar. Isso é muito importante para que eu saiba como é que essa informação está chegando aí para você. E você já sabe que toda semana tem vídeo novo aqui no canal sobre os temas que eu estudo e que eu trabalho. Ficou curioso? Quer entender mais sobre esses processos sistêmicos? Procura aí o próximo vídeo do meu canal, porque tem um monte de coisa aqui já sobre hipnose, sobre constelação familiar, sobre programação neurolinguística. Olha, tem uma ruma de material aí, aulas mais longas, vídeos mais curtos, enfim, fica aqui comigo. E lembra sempre, assistir um vídeo, curte, compartilha e distribui essa informação. Lembrou de alguém que pode estar passando por algum processo complexo aí na empresa e acha que esse vídeo pode contribuir? Compartilha com pelo menos 10 pessoas para a gente continuar espalhando essas informações. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo.